Laranja. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você que está ouvindo o Cartão Laranja. Este que vos fala sou eu, Everton Dertônio, e tenho o prazer em comandar o debate sobre a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021. Rodada essa difícil pra gente comentar, hein? Pela primeira vez na história do Cartão Laranja, na nossa pequena história ainda curta, os 3 jogos que iremos comentar terminaram empatados, olha só. Espero que isso não ocorra mais, né? Que rodada chata de se comentar, mas é a nossa função e nós fazemos com o maior carinho e com maior competência também para você, nosso ouvinte, ficar muito bem informado. Antes de comandar todo esse debate, antes de iniciar de fato, vocês já sabem, vou apresentar os nossos comentaristas e os seus destaques de hoje. Primeiro ela, Vitória Fernandes. Salve, salve, galera! Como é que vocês estão? E o Flamengo voltou a vencer no Brasileirão, agora soma 38 pontos e é um a menos que o Palmeiras, aí com 2 jogos a menos, o Mengão aí esquentando também a parte de cima da tabela, além de ser finalista da Libertadores, né, junto com o Palmeiras. Vem que tem cartão laranja no ar. Tem cartão laranja no ar e tem também Guilherme Cambiles. Manda lá, Guilherme. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão acompanhando mais um Cartão Laranja. Bom, meus destaques no programa de hoje vai para as boas gestões no futebol brasileiro que começam, mesmo que às vezes a gente ache que tardiamente, a longo prazo, as boas gestões começam a dar resultado. Tanto na Libertadores com Palmeiras e Flamengo, que aliás vem tendo bons trabalhos administrativos desde lá de trás, com Eduardo Bandeira de Mello no Flamengo e com Paulo Nobre do Palmeiras, que são sim muito fundamentais até hoje, né, para a chegada desses 2 clubes na final da Libertadores. A gente também tem na Sul-Americana, com a chegada do Atlético Paranaense na final, que também é o clube que nos últimos anos vem se ajeitando no mercado, com boas contratações, com boas vendas, e também no Bragantino, né, que é comandado pela Red Bull, uma empresa, mas que também vem fazendo uma boa gestão nos últimos anos. Então, o meu destaque vai para isso, para as boas gestões que começam a dar bons resultados, e a gente espera que sempre boas gestões sejam o futuro do nosso futebol, porque é isso que vai sempre prevalecer e muito mais daqui para frente, imagino eu. Ótimo destaque, Guilherme. Inclusive, vou aproveitar o gancho e já anunciar para o nosso ouvinte que faremos episódios especiais, isso mesmo, sobre a final da Libertadores, Sul-Americana e também da Copa do Brasil. Afinal, ali também vai ser uma final de 2 brasileiros, não é verdade? Então, já fica aí avisado, um pouco mais para frente, nós lançaremos esses episódios especiais, mas pode ficar tranquilo que nossa cobertura do Campeonato Brasileiro não será afetada. Continuaremos firmes toda segunda-feira às 10 horas da manhã, como vocês já bem conhecem. Agora, Guilherme, antes de começar aí, vou aproveitar novamente o seu gancho sobre o Bragantino para a gente puxar o assunto de Bragantino e Corinthians, mas antes devo anunciar que esse episódio em específico não falaremos do Santos, afinal não teve o jogo entre Santos e Fluminense. Por opção do próprio Santos, o pedido de adiamento dessa partida a CBF acatou e, portanto, esse jogo específico entre Santos e Fluminense acontecerá dia 27 de outubro. O adiamento se deu porque o Santos se recusou a jogar sem a presença da torcida. Aqui em São Paulo, a torcida está liberada apenas a partir do dia de hoje, segunda-feira, data de estreia desse episódio que você está ouvindo neste momento. Bom, dito isso, vamos começar o nosso debate. Vamos começar com Bragantino e Corinthians, um jogaço. Terminou empatado, sim, 2-2, mas foi um belíssimo jogo. O Bragantino estava ganhando por 2-0 até os 40 minutos da segunda etapa. Aliás, até os 45, né? Que foi quando o Renato Augusto fez um belíssimo gol, fez um golaço. E a partir dali, deu forças para o Corinthians empatar o jogo no último minuto com o Gustavo Silva. Os gols do Bragantino foram marcados por Luan Cândido e Hurtado, ambos na segunda etapa. Agora, Guilherme, o Corinthians jogou muito bem, diria até que merecia a vitória. Até por conta das finalizações que teve, chegou muito mais ao gol do Cleiton do que o próprio Bragantino chegou ao gol do Cássio. E foi uma partida belíssima de se assistir, né? Foi muito gostoso de ver esse jogo entre Bragantino e Corinthians. Queria saber a sua análise e se o empate do Corinthians foi sim merecido ou se merecia uma vitória de fato. É verdade, ótima partida das duas equipes, é um jogo muito intenso, acho que é isso que muitas vezes falta ao nosso campeonato.
Um jogo com bastante intensidade, um primeiro tempo ótimo, achei até o primeiro tempo melhor do que o segundo, mesmo que os gols tenham acabado só ocorrendo na segunda etapa, o primeiro tempo também foi muito bom e até melhor, como eu acabei de dizer, na minha opinião. Com o Corinthians no primeiro tempo finalizando bastante, criando bastantes oportunidades, dando muito trabalho ao Cleiton, que fez uma ótima partida, o goleiro do Bragantino. E sim, de fato, o jogo que se a gente fosse olhar os 90 minutos, se tivesse que haver um vencedor, o Corinthians merecia mais do que o Bragantino. Não que o empate tenha sido injusto, mas se tivesse que ter um vencedor, o Corinthians merecia sim mais, pelo fato de ter criado mais oportunidades, de um Bragantino que também jogou a semifinal da Sul-Americana no meio da semana, na quarta-feira, então foi um time até titular, o Bragantino jogou sim com um time bem parecido que foi a campo na semifinal da Sul-Americana. Então foi sim um Corinthians com mais imposição, propondo bastante o jogo, que é aquilo que a gente já ressaltou aqui, que tem que ser a cara do Corinthians pelas contratações que vieram. E o Corinthians conseguindo sim agora com o Silvinho ganhar mais ritmo, com grande qualidade técnica dos jogadores que estão no elenco e que vem crescendo no campeonato e que agora até com a volta do público, a gente vai falar um pouquinho mais daqui para frente, vai melhorar ainda mais possivelmente o seu jogo com o apoio da Fiel na Arena Corinthians. A chegada desses reforços são sem dúvida alguma o ponto mais importante para essa alavancada que o Corinthians está dando, né? É uma sequência muito boa de jogos de invencibilidade, ainda que tenha empatado muito, então não se pode levar em consideração bons resultados nessa sequência de invencibilidade, mas é uma sequência que tá ali. Ô Vitória, como eu disse, a chegada desses reforços foi muito importante, e no jogo específico contra o Bragantino, na minha opinião pelo menos, o William e o Juliano não apareceram muito, ainda com a assistência que o Juliano deu ali pro Gustavo Mosquito. Só que essa é a importância de você ter tantos jogadores competentes no seu elenco, né? Jogadores cascudos por muitas vezes, como o próprio Renato Augusto. Nem sempre todos os jogadores estarão na sua melhor forma física naquele jogo, ou não estarão 100%, né? Por isso é importante ter esse elenco realmente qualificado. Queria que você comentasse um pouco sobre isso e também um pouco sobre como foi o jogo. E o nosso apresentador já respondendo a própria pergunta. E eu também concordo, é assim mesmo que tem que ser, né? Uma equipe, né? Como eu sempre falo, já virou minha figurinha carimbada nesse programa. O Brasileiro é um campeonato muito extenso. Você não pode contar com um único jogador até o final do campeonato. E você ter a opção, né, de substituições, ter a oportunidade da estrela de um outro jogador brilhar, é muito importante. Vou chamar a atenção para o Gustavo Mosquito, porque eu acho que quando o Corinthians não tinha essas estrelas, o Gustavo Mosquito conseguia, né, levar o time nas costas aí, com as boas atuações dele. Claro que ele deu uma apagada, chegaram reforços, mas eu acho que esse gol, né, e esse empate com um gosto de vitória para o Corinthians tem muito mérito dele, né, do Renato Augusto também, mas puxo mais para ele. Gostei muito do jogo, achei um jogo muito interessante, um dos melhores desse Brasileirão, digo com tranquilidade, e eu acho que, né, a gente encarece um pouco, né, desses jogos bem legais, assim, que muitas vezes não tem um vencedor. É claro que a gente olhando só o resultado, eu concordo com a Vitória, se parece sim um bom resultado para ambas as equipes, né? Um empate para o Corinthians, né? Um bom empate, enfrentando uma ótima equipe do Bragantino que conseguiu ganhar de várias equipes até agora. Agora, a questão é que se a gente, assim, olhando o final, né, só o ponto final da partida, que foi o 2-2, é um ótimo empate para as duas equipes. Agora, se a gente olhar o jogo, é um empate que se transforma praticamente em vitória, com gosto de vitória ao corintiano e com um gosto de derrota ao torcedor do Bragantino, né? Porque pelas circunstâncias da partida se tornou 2 pontos perdidos pelo Bragantino e um ponto muito bem conquistado pelo Corinthians, que dá esse sabor a mais, um sabor quase de vitória. Já direciono para você, Guilherme, a próxima pergunta. Levantei alguns dados em relação aos últimos confrontos entre Corinthians e Bragantino. Desde 2015 foram 9 confrontos equilibradíssimos. São 3 vitórias para cada lado e 3 empates.
Isso mostra a evolução de um time do interior que hoje está disputando a elite na ponta da tabela do campeonato nacional e também numa final de Sul-Americana, um campeonato internacional. Poxa, isso é legal demais de ver, cara. Isso é muito bacana de ver e a gente tá vendo isso dentro do nosso estado, né, São Paulo. Queria que você comentasse um pouco esse equilíbrio entre os confrontos e se tá certa essa minha visão do crescimento do Bragantino nesses últimos anos. Vale lembrar que ele se assumiu como Red Bull, né? Teve investimento da Red Bull a partir de 2020, mas antes já vinha conquistando o seu espaço. Exatamente, perfeito. Eu ia falar exatamente sobre isso. E vem também muito ao encontro do meu destaque, né? É uma boa gestão de um clube que, por mais que hoje em dia esteja ao comando da Red Bull, já vinha tendo uma boa gestão antes. Né? Porque o Bragantino chegou, a Red Bull chega ao Bragantino quando o Bragantino estava na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então não era que era um clube perdido e que a Red Bull chegou e salvou o clube, não, muito pelo contrário. E aí a gente também tem que destacar, por exemplo, o Claudinho, que acaba de ser vendido há pouco tempo pelo Bragantino, pela Red Bull, né? Que foi vendido ao Zenit, era um jogador que era do Bragantino antes da Red Bull chegar ao clube. Então demonstra sim a grande gestão do clube. E vem também ao encontro desses números. São os números desde 2015. A Red Bull não está no Bragantino desde 2015, como muito bem disse o Everton. Então, a gente tem que destacar, sim, uma ótima gestão e que começa a colher os seus frutos. Começa a ter boas vendas, como a do Claudinho, boas chegadas de ótimos jogadores que também custaram caro. A gente também não pode deixar de dizer que o Bragantino vem investindo muito bem. Foram mais de 20 milhões no goleiro Cleiton. Foram 40 milhões no Praxedes, que, aliás, eu acho um tremendo jogador, um grande meio-campista, jovem e tem assim, meio-campista moderno, sabe tanto atacar como defender. O próprio Arthur, que chegou do Palmeiras por cerca de 20 milhões. Então é um Bragantino que começa a se fortalecer muito e que sim, a gente pode colocar o Bragantino como um dos favoritos para os próximos campeonatos que a gente tem, tanto internacionais como nacionais, e como sim, o Bragantino vem lutando muito bem. Afinal, o Bragantino é sexto colocado do Campeonato Brasileiro, vem bem no Brasileirão e está na final da Sul-Americana. A gente tem que destacar isso. É um clube que vem evoluindo ao longo do tempo e que tem, com certeza, a chance e muito provavelmente tem uma grande probabilidade de nos próximos anos continuar evoluindo cada vez mais e crescendo cada vez mais, justamente por ter uma ótima gestão. Com toda certeza. Agora, Guilherme, você chamou a atenção, falou que a gente ia falar mais sobre a volta do público aos estádios e chegou o momento, direciona a pergunta à Vitória dessa vez. O Corinthians vive uma fase muito diferente do que há uns 3 meses atrás. O elenco é totalmente diferente, a vibe mesmo, o clima do elenco do Corinthians é totalmente diferente daquela angústia que vivia alguns tempos atrás, né? Então muita coisa mudou. O Corinthians vive sim uma boa fase, né, Vitória? Tá conseguindo resultados importantes. A própria vitória contra o Palmeiras, uma vitória importantíssima. Esse empate com gosto de vitória, como disse o Guilherme, contra o Red Bull Bragantino. E é aí que eu te pergunto. A partir de hoje, segunda-feira, a torcida está liberada nos estádios. Não 100%, mas gradativamente vai aumentando essa porcentagem. Inicialmente será com 30% apenas da capacidade total do estádio. Aí eu te pergunto, essa fase boa que o Corinthians vive, ela pode ser mais motivada com a presença da torcida nos estádios? Isso serve para todos os times, obviamente, mas o Corinthians historicamente tem uma relação muito linda com a sua torcida. Por isso te faço esse questionamento. Com certeza, né? A gente vem discutindo muito aqui no programa que o Corinthians não sabe, desaprendeu a jogar em casa. Então eu acho que esse vai ser um fator que vai vir a melhorar muito, né? Talvez aí no próximo Brasileirão aí o Corinthians chegue muito mais perto, até se aproxime muito do título, por causa do fator torcida, que é muito importante, porque o Corinthians nessa temporada está jogando muito bem até fora de casa, consegue bons resultados, mas em casa deixa a desejar. Eu acho que com a torcida voltando, é mais um fator de motivação. O Corinthians tem reforços agora e, né, pode voltar a fazer seu torcedor feliz, e é uma coisa que até os jogadores mesmos acabam se motivando mais, né, tendo ali o apoio do torcedor, não tendo um alto-falante simulando a torcida. Então eu acho que sim, o Corinthians vai melhorar muito, e isso para todas as equipes também, Flamengo, Atlético Mineiro, aí que até lá já voltou os torcedores. Eu acho que isso assim só tem a melhorar, e a melhorar o futebol brasileiro também.
o calor humano faz toda a diferença, né? Nos estádios, pro clima, pro time, né? A transmissão de energia do torcedor para o time dentro de campo faz toda a diferença. Tenho certeza que mudará muito a vida do Corinthians, como todos os outros times também serão afetados por essa energia positiva que está voltando agora aos estádios. O próximo jogo do Corinthians é nesta terça-feira contra o Bahia, portanto nós não iremos cobrir aqui no nosso Cartão Laranja, mas no final de semana que vem o Timão enfrentará o Sport na Ilha do Retiro e aí sim terá as análises e o debate de nós aqui, comentaristas e apresentador do Cartão Laranja. Vou trocar um pouco a chave, vou lá pro outro time da capital que também empatou. O Palmeiras empatou com o Juventude, confronto entre os alviverdes. Guilherme Castilho marcou para o Juventude logo no comecinho da partida e Danilo empatou para o Palmeiras também na primeira etapa do jogo. Guilherme, já levanto um dado e jogo para você comentar. Nos últimos 8 jogos, desde a classificação para o São Paulo na Libertadores, hoje o Palmeiras já é até finalista, o Palmeiras fez 8 jogos e dentre esses 8 jogos conseguiu apenas 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Vale lembrar também que antes do jogo contra o São Paulo, né, também ali naquele climinha de quartas de final, o Palmeiras perdeu consecutivamente para Fortaleza e Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. Queria até colocar esses números juntos, né, somando então mais 2 derrotas. O Palmeiras é um time que está classificado para a Libertadores e é o segundo colocado da classificação geral do Campeonato Brasileiro. Não é um pouco contraditório essa inconstância de bons resultados para o time do Palmeiras? Sim, evidente que é. É um Palmeiras que vem oscilando muito, até na temporada, né? Um Palmeiras de altos e baixos, de 8 ou 80 na mesma semana. Se a gente pegar o jogo contra o Juventude, foi bem parecido com o jogo contra o Cuiabá, que aliás foi também depois de uma classificação heróica do Palmeiras contra o São Paulo, né, no caso do jogo do Cuiabá, e agora o jogo contra o Juventude, depois de uma grande classificação também do Palmeiras, também na Libertadores, contra o Atlético Mineiro. Então é o Palmeiras que vem oscilando sim muito no campeonato e aquela famosa dificuldade de propor jogo. Quando o Palmeiras enfrenta defesas mais fechadas, tendo que ter mais a posse de bola, construir jogadas, tabelar, triangular, ser mais intenso para tentar roubar a bola lá na frente e ter a famosa vantagem numérica lá na frente, com mais jogadores, mais atletas para atacar do que o adversário para defender, o Palmeiras não vem conseguindo nada disso no Campeonato Brasileiro. E aí a gente também tem que, apesar de o Abel ter sido totalmente fundamental nas vitórias do Palmeiras na Libertadores, né? Até assim, achei espetacular quando o Palmeiras toma o gol contra o Atlético Mineiro, ele coloca a mão na cabeça, falando para os jogadores pensarem no mental. Isso vem muito do trabalho dele, ele trabalha muito essa questão mental e aí a gente tem que bater palma assim para ele. O Palmeiras vem tendo uma dificuldade extrema no Campeonato Brasileiro que não poderia estar ocorrendo. No jogo mesmo contra o Juventude, foram 7 mudanças em relação ao jogo contra o Galo. Eu achei muita coisa, até quando eu vi a escalação eu me surpreendi. Tudo bem, concordo que são muitos jogos, jogo também com muita dificuldade contra o Atlético, o Palmeiras também vai jogar agora quarta-feira, tem a preocupação também que vai ser até no subconsciente dos atletas, em às vezes sair de uma dividida aqui e ali, pensando sim na final da Libertadores, mas é muita mudança. 7 mudanças, você tira o principal do time, que é o entrosamento. Então eu achei que foram muitas mudanças. Acho sim que ele deveria ter mudado, até porque ele é um técnico que muda assim muito de acordo com o adversário, com as virtudes do adversário, ele muda assim muito o time. Mas 7 é muita coisa, né? Deixar Dudu de fora, Rafael Veiga de fora, foi muita coisa. E aí o Palmeiras acabou que não fez um bom jogo. O Palmeiras foi uma péssima partida do Palmeiras, não conseguiu criar, diferentemente inclusive do jogo contra o Cuiabá, que criou muito e não conseguiu ter chance. Contra o Juventude, o Palmeiras não conseguiu criar tantas chances, né? Então foi um resultado totalmente justo e de mais um jogo que o Palmeiras não consegue o placar, ainda está em segundo no campeonato, é até estranho a gente olhar, né? E ver o Palmeiras ainda em segundo, porque são de fato muitos jogos perdendo pontos e também demonstra como o Campeonato Brasileiro é muito disputado, né? É um campeonato muito embolado, com muitos times do topo que perde para times de meio e de baixo da tabela. Então é um campeonato muito assim, que ainda por isso que demonstra o Palmeiras ainda na segunda colocação do campeonato. Vitória, a gente está chegando aí
na 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo é o atual líder, com 10 pontos à frente do Palmeiras, né, o vice-líder. Vale lembrar que o Flamengo ainda tem 2 jogos a menos que os 2 que estão à sua frente. Dá pra chegar, o Palmeiras dá pra chegar na liderança, e eu te pergunto também, baseada nessa pergunta que fiz pro Guilherme. É para o torcedor do Palmeiras se preocupar com o mau futebol que o time vem fazendo nesse Campeonato Brasileiro? Eu acredito que não, visto a prioridade que o Palmeiras deu à Libertadores, né? Eu acho nítido que o Palmeiras está apostando suas fichas na Libertadores. E o problema é não conseguir o título, né? E ali, né, ter flertado com a liderança tanto tempo, agora quase perto do fim do campeonato, perder. Mas eu acho que o Palmeiras não chega mais à liderança. Eu acho que o Flamengo vem aí com um gás maior, ou o próprio Galo mesmo aí acaba sendo o campeão brasileiro. Eu acho que o Palmeiras fica ali mesmo no G4, se possível aí, né, até chegando ao título da Libertadores, mas eu acho que não vai passar disso. Em relação aos pontos, de fato, já são 10 pontos que o Palmeiras tem atrás do Galo, é muita coisa assim. Eu acho que, assim, tem muito campeonato ainda, não acho que é impossível chegar. A gente já teve alguns exemplos de clubes que conseguiram chegar perto ou até passaram os líderes em situações parecidas. Agora, o problema que a gente tem que ver é a perspectiva, é o que os times estão jogando. O Palmeiras não vem fazendo um bom campeonato brasileiro em vários jogos, né? Vem de uma sequência muito ruim. Começou muito bem, mas vem de uma sequência muito ruim. Então a perspectiva do Palmeiras não é boa. São jogos que não vem jogando bem. Quanto a isso, o Galo vem crescendo, né? O Galo, agora fora da Libertadores, tem o brasileiro ainda como um foco principal. Então, o Galo vai dar ainda muito mais do seu empenho no brasileiro. Então, em questões de perspectivas, fica difícil para o Palmeiras. E também, né, vendo que o Palmeiras vem jogando. Agora, em questão de pontos, eu ainda acho que é possível. Se o Palmeiras já mudar da água para o vinho, por exemplo, e começar a jogar melhor e conseguir os resultados, acho que dá, porque ainda tem muito campeonato pela frente. Mas você falou desse início de campanha do Palmeiras no campeonato muito bom, mas foi muito resultadista, né, Guilherme? Foi muito mais resultado do que propriamente bom futebol dentro de campo. A gente lembra aquela vitória contra o América Mineiro dentro de casa, o Palmeiras no último minuto, contra, se não me engano... O Bahia. O Bahia também, da mesma forma. Também da mesma forma, exata mesma forma. Então a gente falava muito disso no início do campeonato. O Palmeiras vem sendo muito resultadista, o que é bom, é ótimo para a campanha como um todo, né? Mas o Palmeiras, em momento algum, neste campeonato, nessa temporada de Campeonato Brasileiro, chegou a fazer um futebol de brilhar os olhos nessa campanha de Campeonato Nacional. Se a gente for falar de Libertadores, aí é outro assunto também, né? Enfim. Mas no Brasileiro ele vem sendo muito resultadista. Agora não está sendo mais. E os números mostram isso, né? Esses números que eu trouxe agora, de 8 jogos, 3 empates, 3 derrotas e apenas 2 vitórias, mostra muito isso. Agora, quero chamar a atenção, você falou do Abel, que foi muito surpreendente a posição dele ali quando tomou o gol, né, para o Atlético Mineiro naquela classificação para a final da Libertadores. Te pergunto justamente a você, Guilherme, como fica Abel Ferreira, a situação de Abel Ferreira no comando técnico do Palmeiras? Ele veio muito pressionado para esse jogo contra o Atlético, ainda mais por ter perdido um derby, né, no final de semana passado. E agora ele deu uma aliviada, deu uma segurada no cargo, deu uma confiança maior, tanto para a diretoria quanto para o torcedor? Então, eu acho essa situação um pouco complicada. Eu nunca vi o Abel tão pressionado assim, em questão de sobretudo, diretoria e também de torcida. Acho que, por exemplo, se a gente tendo torcida nos estádios, eu acho que isso iria mostrar bastante. Eu acho que o Abel seria, assim, muito aplaudido pela torcida, muito elogiado pelo que ele conquistou no Palmeiras, né? O Abel, ele é muito criticado por boa parte da imprensa, né? Eu acho que essa questão de ele balançar no cargo vem muito mais em cima do que a imprensa e também da falta de comunicação da diretoria do Palmeiras, que pouco aparece para defender o técnico, que pouco aparece não, que não aparece para casos de bastidores. Por exemplo, o Cuca, no início da campanha do Cuca, já tinha gente pedindo a cabeça do Cuca no início, gente. Não é assim que as coisas funcionam. E o Abel, a gente tem que olhar para isso. O Abel tem 11 meses de Brasil e ele já é o segundo técnico mais longevo do Brasil, para a gente ver, da Série A, né? Para a gente ver como acontece essas demissões aqui no Brasil, absurdamente, muitas demissões.
Então, e em 11 meses ele já tem 2 finais de Libertadores, é muita coisa. Então, eu acho que esse quesito era muito mais vindo de forma externa do que interna. E agora, de fato, ele vai ter mais sossego, digamos assim. Acho que sim, mas ao mesmo tempo, por esses jogos do Palmeiras ruins no Brasileiro, acho que ele vai continuar nessa questão aí. E aí sim ele vai estudar muito o jogo contra o Flamengo, porque é aquela questão de ele ser muito estrategista e conseguir anular muito bem as virtudes dos adversários. Ele fez isso muito bem contra o River, na semifinal da Libertadores do ano passado, contra o Santos, contra o São Paulo na Libertadores desse ano e contra o Galo. Então, acho que a função dele, ele vai estudar muito nesses 2 meses esse jogo contra o Flamengo na final da Libertadores. E os vizinhos do Abel, vamos ver se vão conseguir sossegar um pouquinho mais agora, mas não tenho tanta esperança quanto a isso. Você comentou a torcida atleticana pedindo a cabeça do Cuca, né, no início de comando dele ali, no reinício de comando com o Atlético Mineiro, e a resposta da diretoria foi única, né? Deixa o Cuca aí. Agora, Vitória, para finalizar o assunto do Palmeiras, quero saber a sua opinião se o Abel Ferreira chegou a ser pressionado, o Guilherme acha que não, mas ele tá um pouco mais calmo, um pouco mais tranquilo no comando após essa vitória contra o Atlético Mineiro. Essa vitória, que na verdade foi um empate, mas uma vitória que ruma o Palmeiras a mais uma final de Libertadores com o comando de Abel Ferreira. Eu acredito que ele ter chegado à final da Libertadores até que deu um pouco mais de ânimo, assim, para ele trabalhar e um pouco mais de tranquilidade. Mas eu acho que a torcida também é uma coisa que pesa muito, até no futebol brasileiro. O exemplo do Cuca é perfeito quanto a isso. Porque não começou, não teve um início bom, não teve resultado rápido, a torcida já quer a cabeça. E não é o caso do Abel Ferreira, como ele chegou até a final da Libertadores. Eu acho que ele dando a taça pro torcedor dá muito mais tranquilidade para ele trabalhar. Mas mesmo assim, até chegando a uma final de Libertadores, né, já é muita coisa e mais do que suficiente para manter ele no cargo. Eu acredito que ele já foi, né, até mais pressionado. No momento eu não acredito que há essa pressão, né? Mas aí depois dessa final de Libertadores a gente volta a conversar sobre isso. Mas olha, assim como o Corinthians, o Palmeiras também terá um jogo nesse meio de semana. Será contra o América Mineiro fora de casa, lá em Minas. Entretanto, no próximo final de semana, que aí sim nós iremos cobrir aqui e debater, o Palmeiras enfrentará o Bragantino dentro de sua casa no Allianz Parque. Com a volta da torcida. Com a volta da torcida, detalhe muito importante. Passando agora para o nosso último jogo, outro time da capital também, o São Paulo empatou contra a Chapecoense lá em Chapecó. Gols de Rigoni para o tricolor paulista e Mike para a Chapecoense. Desde que chegou ao São Paulo, Guilherme, o Rigoni tem 10 gols e 5 assistências em 26 jogos. São números impressionantes, são números bons, né? Ainda mais para o futebol brasileiro. Eu te pergunto, o Rigoni teria espaço em qualquer time do Brasil? Olha, uma boa questão. Acho que ele teria espaço na maioria dos clubes. Imagino que ele só não seria titular no Flamengo, pela qualidade técnica dos titulares do Flamengo. Acho que ele teria espaço no Galo, teria espaço no Palmeiras, no próprio Corinthians. Acho que ele encaixaria perfeitamente no Corinthians. O Rigoni, de fato, é muito bom jogador, né? Ele vem se demonstrando um ótimo jogador, com muitos recursos. Acho que esse é o principal fato que circula diante do Rigoni, né? Ele chuta bem com as 2 pernas. Eu sempre vou ressaltar isso, que eu acho isso fundamental. Então, de fato, ele é muito bom jogador, um cara que ainda tende a crescer ainda mais no São Paulo. Ele ainda, não vamos esquecer, ele ainda está se habitando ao Brasil, né, começando a ter mais naturalidade no nosso país, em São Paulo, enfim. Então, ele é um grande jogador e que ainda tende a crescer ainda mais com a camisa do tricolor paulista. E aí, Vitória, o Rigoni tem espaço em qualquer time do Campeonato Brasileiro? Eu compartilho da mesma opinião do Guilherme, também acho que no Flamengo não, mas nos outros times caberia perfeitamente. No Corinthians eu acho que também seria uma boa, porque é uma coisa que ainda encarece, por mais que o Corinthians, né, agora esteja mais reforçado, tudo, falta um atacante assim, né, que tenha fome de gol, né, até na transmissão da Globo, Kleber Machado disse isso, falta um atacante assim, que tenha fome de gol no futebol brasileiro. E falando sobre o Rigoni, eu compartilho dessa mesma opinião.
o Corinthians acho que tá bem servido para a posição que o Rigoni joga, né? Mas de fato, ele seria uma ótima opção, não apenas para o Corinthians, como para qualquer outro time, se não, sim, o Flamengo. O Flamengo tem um elenco incrível e tem muitos jogadores como o Rigoni. Mas sem dúvida nenhuma, o Rigoni seria uma ótima opção para qualquer outro time desse Brasileirão, desse Brasilzão. Agora, Guilherme, é chato, né, cara? A gente falando de novo do estilo de jogo do São Paulo, a falta de vontade mesmo dos jogadores, a gana de vencer. Todo jogo é assim, cara. O São Paulo abre o placar, cede o resultado e não joga bem. Quem viu os melhores momentos, apenas os melhores momentos do jogo contra a Chapecoense, pode até achar que o São Paulo jogou bem no segundo tempo, chegou ao gol da Chapecoense, mas essa não foi a verdade. A Chapecoense atacou mais do que o São Paulo, sobretudo na segunda etapa. Como é que você faz essa análise do jogo, cara? Porque tá faltando resultado e tá faltando postura da equipe dentro de campo, não tá? Sim, além de postura, tá faltando futebol também. Tá faltando atitude. É um São Paulo muito apático. O São Paulo toma um empate ali no segundo tempo e depois não cria mais nada. Fica naquela de bola na área, etc e tal. E nem isso, em boa parte. Até a Chapecoense conseguiu controlar bem o jogo ali no segundo tempo. E a gente tá falando da Chapecoense, né, gente? Que é o pior time do campeonato, bem abaixo tecnicamente. Inclusive, eu acho que era a hora da Chapecoense sim começar a pensar na próxima temporada, fazer mais ou menos como fez o Curitiba. Vamos lembrar que no ano passado o Curitiba, quando viu que já não tinha chance, como eu imagino que a Chape não tenha, contratou um técnico estrangeiro. Não estou dizendo que a Chapecoense tem que contratar um técnico estrangeiro, mas tem que confiar em algum técnico, parar de a cada 10, 15 jogos demitir alguém e contratar outro, e tentar dar confiança, trazer alguém para fazer um final de temporada, saber quem serve e quem não serve, para na próxima temporada conseguir melhorar. Acho que era a hora da Chapecoense começar a pensar nisso. E o Campeonato Brasileiro, ainda da Série A, é um bom parâmetro para a Chapecoense começar a tentar evoluir para no ano que vem conseguir voltar para a Série A. E aí o São Paulo empata com essa Chapecoense que eu acabei de dizer, né? E com um jogo que não o São Paulo que, sabe, conseguiu o gol ali, depois teve uma chance com o Rigoni, ali, como o Everton disse, olhando os melhores momentos, parece que até o São Paulo foi superior, até pode ter sido superior, mas ainda poucas chances, pouca volúpia de jogo, então, enfim, é o São Paulo que continua daquela forma, e agora, né, tendo tempo para treinar, tendo tempo para melhorar o físico dos atletas, que era aquilo que eu vinha batendo na tecla, defendendo o Crespo, que de fato ele não estava tendo semanas para trabalhar com o time, estava tendo muitos problemas físicos, e agora ele está tendo, e ele também não está conseguindo evoluir o time. Além de jogar mal, o São Paulo também tem um resultado ruim, porque o empate no momento em que o São Paulo vive não interessa ao tricolor paulista, não é um bom resultado para ele. E foi assim também contra o América Mineiro, um time muito abaixo do São Paulo, né, tecnicamente, em que o São Paulo não se impõe. O São Paulo não tem a postura ofensiva, a postura de ataque, de buscar a vitória aos 90 minutos. E para combinar com essa palavra vitória, passo a bola para a Vitória. Qual a sua análise desse jogo contra a Chapecoense e, mais especificamente, essa nhaca que o São Paulo se encontra? Mas que jogo chato, né, gente? Que jogo chato. Muita falta de vontade do São Paulo e é sempre mais do mesmo. A equipe tem um fôlego para chegar, para fazer um gol e acabou. A Chapecoense chegou ao empate, tinha condições até de ter virado o jogo, mas eu acho que um pouquinho aí o São Paulo jogou e teve seus méritos do empate, que, né, é para vir com gosto de derrota. Isso vem acontecido com o São Paulo há bastante tempo até, e eu cobro muito da postura dos jogadores, porque eles não sentem o peso da camisa do São Paulo. Realmente não é digno de uma representação do clube, né? O que os jogadores têm feito, assim, é muito ruim assistir jogo do São Paulo. Você vê, eles não têm, parece, força para jogar, assim, mais do que um tempo. Se o jogo durasse um tempo, era tranquilo, mas mais de um tempo é complicado.
E então eu acho que o São Paulo precisa rever, assim, muito dos jogadores. Não sei se o problema é um técnico, não sei se o problema são os próprios jogadores mesmo. Quem sabe agora com a volta da torcida dê um pouco mais de ânimo pro tricolor aí. Mas é um problema sério e ia ser visto com cuidado aí da equipe da capital. Eles não têm força dentro de campo e muito menos força para carregar o símbolo do São Paulo no peito. Esse escudo tão pesado com uma história belíssima e gloriosa no peito. O próximo jogo do São Paulo é contra o Santos, é um clássico nesse meio de semana. E eu termino o assunto perguntando a vocês se tem favorito para esse jogo, para esse confronto. São dois times que vêm numa situação muito complicada no Campeonato Brasileiro, com resultados muito negativos. E quais são as expectativas, né, para esse clássico que teremos agora nessa rodada de meio de semana? Novamente reiterando, nós aqui do Cartão Laranja não iremos cobri-la, mas a próxima rodada do final de semana, aí sim iremos cobrir. Inclusive o São Paulo jogará contra o Cuiabá. Mas primeiro, São Paulo e Santos no Morumbi. Tem favorito, Guilherme? Não tem favorito porque é clássico e porque são dois times em mau momento, né? Duas equipes bem patinando bastante, né? Acho que não tem favorito, mas acho que o São Paulo entra mais pressionado. Acho que o São Paulo entra mais pressionado do que o Santos, porque acho que o São Paulo tem mais a entregar do que tem o Santos, né? Por mais que o Santos também possa entregar mais do que vem entregando, acho que o São Paulo tem um elenco que era para estar melhor do que está no momento, até, né, pelo início bem ruim do São Paulo. O São Paulo demorou, acho que quase, se eu não me engano, 9 rodadas para conseguir sua primeira vitória, então acho que tem muito a ver com isso. Acho que não tem favorito, mas quem entra mais pressionado para conseguir a vitória é o São Paulo, também por ter público, né, já vamos ter a volta bacana que vai ser num clássico, e também por ser no Morumbi. Acho que é muito, muito por isso o São Paulo entra mais pressionado. Pode dar sua opinião aí, finalizar esse assunto, Vitória. Que batata quente. Que batata quente essa pergunta. Porque são duas equipes precisando de vitória, né? E eu acho que não temos um favorito, mas o São Paulo tem a obrigação de ganhar por estar jogando em casa, né? E ter aí a obrigação, né, de ter, assim, Morumbi, Sansão, né? Essa história do clássico, né? Mas eu acho também que o Santos vem aí um pouco mais jogando no desespero aí, talvez, porque o flerte com a zona de rebaixamento continua forte. Então eu acho que tem tudo para ser um jogo interessante aí pra gente assistir e comentar depois entre nós, né, já que não teremos programa. Esperamos que assim seja, né? Olha, eu também acho que o São Paulo entra mais pressionado do que o Santos, mas o Santos precisa mais do resultado do que o tricolor paulista. Com essa minha opinião, fecho o nosso debate de hoje. Agradeço a todos que ficaram conosco até aqui, mas deixo um agradecimento especial para o Rafael Thanos, que deixou um comentário lá no nosso último vídeo do YouTube, no episódio da rodada 22. Rafael, muito obrigado pelo seu comentário. Nós todos do Cartão Laranja ficamos muito felizes com ele, e isso ajuda a gente a seguir em frente. Peço a vocês que nos acompanham que façam assim como o Rafael. Deixe um comentário lá no nosso vídeo, falem o que estão achando do nosso podcast, o que estão gostando, no que podemos melhorar. Isso ajuda muito o nosso trabalho, fortalece demais e nos motiva cada dia mais a trazer um conteúdo de boa qualidade para os ouvidos de vocês. Mando um abraço também muito especial ao meu querido amigo Alberto Stuer, que nos acompanha semanalmente, sem falta, rotineiramente, no seu trânsito, no seu dia a dia aí, trabalhando, sempre nos acompanhando, sempre também aí nos fortalecendo. Peço novamente, como em todo episódio, vocês já até sabem o que vou dizer, para que nos sigam nas redes sociais, sejam inscritos também no nosso canal no YouTube. Basta pesquisar Cartão Laranja Podcast, vai estar lá, o primeiro tópico que você encontra. E também nas redes sociais mais convencionais, Facebook, Instagram, temos Twitter também, sempre postamos as atualizações do nosso podcast por lá. Bom, agora depois de ter dito tudo isso, só me basta dizer, falou!